Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui, mais um dia, para encurtar distâncias, para levar até sua casa informações que são agregadoras de valor. E para que tudo seja melhor, a primeira coisa é evocar aqui e aí, sobre todos nós, as bênçãos e a presença de Deus. Que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Bom, sem mais delongas, está aqui um dos meus convidados cativos da casa, né? Cadeira cativa, professor Moisés. E hoje vamos falar de um assunto, o day after, o dia seguinte. Empregabilidade sob o olhar jurídico. Perfeito. Pós-coronavírus. Que ele vai ter que ir embora uma hora ou outra. Pode ser que leve mais um mês, 2, 3, mas ele vai embora. O problema é o estrago que ele vai deixar. O estrago que ele está fazendo na minha vida, então, é muito grande. Claro que pior se eu pegar ele, né? Aí sim, aí eu não sei como é que vai ser. Mas eu só não pegando ele já está de bom tamanho. Né? A bomba não caindo na minha casa já me ajuda. Né? Mas eu vou ter que lidar com os efeitos do que vem depois disso. Então isso é uma das nossas posições. Você está bem, meu querido? Perfeito, tranquilo. Também se cuide para não pegar nada, viu? Sim, eu tô com uma garganta inflamada, mas não é coronavírus. Não, tá bom. Tá tranquilo, não, sem problema. O importante é você não pode ter nenhum dos outros sintomas, né? Porque é normal as pessoas dormirem no ar-condicionado e acordar com a garganta ruim. E esse período agora está chovendo muito, está tendo calor e chuva ao mesmo tempo, então dá um choque térmico. Então muita gente às vezes até confunde em virtude do coronavírus, já quer correr para o posto. Eu estou seguindo as mesmas orientações das autoridades de saúde, né? Não deu febre, não deu outros sintomas, só estou um pouco rouco, então ainda não é caso de ir procurar fazer exame de coronavírus. Tu tem que estar sentindo um monte de outras coisas junto. Né? Justamente. E outra coisa, eu estou seguindo à risca o isolamento, né? Estou me evitando o máximo a estar transitando aí pela cidade, o ambiente aglomerado. Então a gente está seguindo. Então acredito eu que não seja nada relacionado ao coronavírus, né? Não vai ser não. Fica tranquilo. Tá aí, saúde. Moisés, muito obrigada aqui mais uma vez. Hoje vamos falar sobre um assunto bem importante. Acho que a sua experiência acadêmica aí pode ser bem didática de como vamos lidar pós-coronavírus, né? Porque tem nos afetado grandemente, diariamente. Muitos estão sofrendo pela questão do isolamento social, mas nesse momento se faz necessário, né? Não temos o que fazer. E é importante que aproveitamos esse tempo para ler, para buscar novos conhecimentos, inclusive as questões manuais, né? As mulheres, ganhar a criatividade nesse momento difícil que a gente vai ter que passar mais 30, 40, 60 dias, né? E então, assim, nossa recomendação é fique em casa, né? Mas de uma forma criativa, saudável, produzindo, isso é importante. A vocês de casa agradeço a oportunidade de estarmos mais uma vez juntos. Não esqueçam de curtir e compartilhar nosso Facebook, nosso Instagram e também se inscreva no nosso canal do YouTube. Perfeito, eu vou chamar a nossa vinheta, vamos começar então, tá bom? Por favor, eu nossa vinheta. Bom, vamos lá. Cara, é uma situação tão difícil. Eu olho assim para minha volta, cara. Vejo meus funcionários ali, o único, o flamenguista ali, por exemplo.
Passando aperreio, que não é mole. Né? Antigamente eu podia ajudar melhor ele financeiramente, mas o programa foi pro pau. Né? Não sei como a gente vai manter o programa. Se tu analisar bem as TVs, estão demitindo, programas estão fechando, quem faz entrevista que nem eu não consegue nem entrevistado, porque as pessoas não querem falar, ou então tem que falar só de um tipo de assunto, que a gente só fala essa porcaria desse corona, não tem outra coisa para fazer. Ou então as implicações da vida dele na nossa vida. Né? E aí eu fico pensando, se eu pudesse, cara, ter uma vida melhor, mas como é que eu vou fazer se é o mundo todo na peia? E o Brasil recém está entrando na peia, né? Porque diz que agora maio e junho vai ser pior ainda. Aí os caras vão lá, fazem aquele... Né, há umas semanas atrás fizeram no começo do mês de abril o Corona Fest lá, porque é para poder ferrar mais um pouquinho o município. Os caras sem noção mesmo. E aí a gente fica olhando, que mundo é esse? Você está com que idade? 45. Eu estou com 50. Né? Eu já estou no grupo de risco do risco. Eu já era grupo de risco porque tenho sobrepeso, né, açúcar alto. Né? Sem contar que o ano passado eu fui 3 vezes para UTI. Então, aí eu fico examinando assim, cara, o mundo que a gente nasceu, olha como é a nossa vida. Vamos pensar, eu nem vou olhar um ano atrás, porque um ano atrás, mas dezembro do ano passado. Porque eu estava muito ruim ano passado, porque a minha vida não foi muito legal ano passado, não. Mas vamos pensar, né, o que eram nossas vidas em dezembro do ano passado. Nós tínhamos planos para o próximo ano. Agora nós descobrimos que esse ano de 2020 ele não aconteceu. Então não aconteceu. Que quando ele começar a acontecer, ele já está acabando. A gente não sabe se vai ter eleição. A gente não sabe. Provavelmente vão ter que estender os mandatos. Metade quer sair para trabalhar de qualquer jeito, outra metade quer ficar em casa. Acho que tinha que ter um jeito de controlar, de resolver os dois lados. Né? Quem quer se arriscar, se arrisca. O governo, em vez de pagar as pessoas, como nos Estados Unidos, para ficar em casa, fica enrolando para dar o auxílio lá. Né? Não, amanhã já está liberado o dinheiro. Já são 2 semanas quase, os caras estão lá ainda. Tu vê assim uma bagunça generalizada. Se 1% adoecer junto, nós temos aqui 500 mil habitantes só na capital. 1% disso é 5 mil pessoas. Mas não vamos botar 5 mil, vamos botar 0,5%. 2.500 pessoas adoecer do coronavírus. Só isso, só 2.500 adoecer. Mais ou menos junto. Das 2.500, 10%, 250, pegarem a parte grave. Eu com 35, 50 leitos de UTI, os outros vão fazer o que com os outros 200? Vou mandar botar os caixões do lado de fora, que nem foi lá no Equador, e mandar buscar em casa ou deixar na calçada? As pessoas morrendo. Aí eu fico olhando, que país é esse? Aí ao mesmo tempo, todo mundo demitido. Todo mundo. Ninguém sabe como vai receber, como vai viver, os negócios estão fechados, você não tem de onde tirar dinheiro. O direito. Os tribunais estão funcionando a meia porta. Verdade. A meia porta. Não tem atendimento ao público. Não tem. Então já não tem ações funcionando. As ações de primeiro grau estão todas suspensas até o dia 30 de abril. Tá, vai ter mais um pouquinho, vai mais um pouco. Do jeito que estão dizendo que todas suspensas. Então, aí tá. Aí o advogado, que é um cara já melhorzinho, né? Não vou nem dizer o autônomo que vende espetinho, que esse aí sumiu mesmo, né? Mas nós estamos passando a aperreio também. Não, então, eu estou dizendo, esse aí, o advogado já está se lascando. A gente tem clientes, né? Aí que tá. O cliente não tem Olha como só. pagar o honorário. Não, aí tá. Aí tem aquele que está lá no concurso público. O seu juiz, seu desembargador. Deixa essa crise atravessar, claro que não vai acontecer isso, mas deixa atravessar 6 meses, 1 ano. E o Estado não tem mais como bancar salário de ninguém. Para ver do que tu vai viver. Do que tu vai viver?
Tu não tem mais salário, cara. E aí? O professor, com essa onda de ensino à distância, que eu só acho benéfica, mas tem um lado perverso na história. Que o ensino à distância, um professor, quando se capacita, ele pode dar várias outras disciplinas. E aí, vários outros professores vão ficar sem emprego, porque é mais fácil dobrar o salário de um e demitir 5. Né? E aí, como é que fica? Porque um professor só dá, que nem cursinho, que dá um professor dá 10 disciplinas. Então, acabou. Né? Tá certo que os mais bons tem um professor para cada disciplina. E aí? Se o cara, nada impede um advogado de dar aula de constitucional, de civil, sim, de tudo isso. E aí? É mais barato. E a distância, o cara paga uma mensalidade menor, né? Dá para fazer o jogo, legal. E quando ele chega nas crianças, que já está chegando? Verdade. E aí a professorinha, salvem as professorinhas, dizia aquele personagem da escolinha do professor Raimundo. Né? E aí faz o que das professoras? Aí acaba, realmente, a ideologia, a escola sem partido acaba mesmo, porque a escola vai servir para quê? Para tu ir lá uma vez por semana, quando for, e não em horários alternados. Por isso que eu digo, se esse coronavírus durar 6 meses a 1 ano, o mundo que a gente conheceu não é mais o mesmo. As pessoas não têm mais como viver. A energia, tudo bem que agora não pode cortar por 3 meses, né? Mas aí, depois a dívida vai continuar. Vai pagar como? Então, é isso que eu digo. Qual vai ser a solução do homem comum? O que a justiça pode trazer para ele, para defendê-lo? Então, esse é meu preâmbulo, eu te entrego a palavra. Ok. Meu querido amigo, meu irmão, Benito, a Thaís hoje, abrilhantando aqui, vamos entrar na discussão. Estou só um pouquinho rouco, quero cumprimentar o seu público. É que me errou muito. O público do programa Conteúdo Amazônia, que está sempre atento aí às discussões e também às informações. Olha, Benito, nós estamos vivendo hoje uma situação extremamente, nós chamamos em direito, atípica. Então, para trazer um linguajar mais popular, uma situação extremamente excepcional, muito diferente. E você disse uma coisa muito importante no início aqui do programa, sobre o planejamento que todos nós fazemos ano a ano, do que nós vamos produzir e fazer no ano que está chegando. E todos nós, os empresários, todos os setores produtivos desse país, as autoridades em todos os aspectos, eu quero falar, tanto autoridades políticas quanto institucionais, todas elas fazem um planejamento de trabalho para o ano. E, baseado nesse planejamento, aí vai fazer a realização na prática, né? Vai colocar isso de forma objetiva, de forma prática, para realizar todo esse planejamento. E aí nós somos pegos de surpresa por uma pandemia. Então, uma situação extremamente crítica, grave, e que acaba obrigando essas autoridades a decretar um estado de calamidade geral. Então, não é só no município, não é só no estado, não é só no país, é no mundo inteiro. E aí, diante dessa situação, nós vimos o que aconteceu em outros países, e para não repetir esse exemplo que aconteceu em outros países, o governo brasileiro, governo estadual, municipal, prefeito, tomou essas decisões que estão estabelecidas em lei, na Constituição, toda vez que houver uma situação de calamidade pública, de dificuldades, principalmente no aspecto saúde. Pois bem, estamos todos nós aqui de quarentena, de isolamento social, embora aqui e acolá um desavisado, né, faz uma besteira, como aconteceu no início do mês, de fazerem festas, mas foram casos isolados. E as autoridades já estão, pelo que estou sabendo, tomando todas as providências aí para punir, e tomou outras providências em relação a prevenir, não deixar que isso mais aconteça. Mas, enfim, o momento que nós estamos vivendo, relacionados à questão do direito, relacionados à questão de trabalho, de geração de emprego e renda, da economia, aí nós estamos falando em uma outra pandemia, a pandemia econômica. E nisso tudo está
a nossa atividade profissional, que é o direito. E é disso que nós vamos falar hoje. Quais os reflexos pós-pandemia? A Thaís, você falou agora há pouco, pode ser que isso aí dure mais uns 2 meses, pode ser, tem gente falando em até 6 meses até que cesse por na completo. China vai entrar no 5º mês agora e não acabou ainda. E não né? acabou completamente. Então, E olha gente, que lá o negócio é arrochado, né? justamente. E aí, o comércio está fechado, as empresas estão paradas, o país não está produzindo, as pessoas não estão trabalhando, as que estão empregadas estão todas caindo em depressão porque não sabem se vão voltar, né, quando acabar a pandemia, se vão estar empregadas ainda. O governo providenciou aí um mecanismo de dar uma ajuda, que é um dinheiro nosso mesmo que está retornando para dar uma força, mas R$600, todos nós sabemos que não vai auxiliar em muita coisa, né? E aí nós estamos entrando numa bolha aí muito perigosa, porque quem não morrer de coronavírus vai morrer de fome. Essa é a máxima que está vigorando aí em toda a sociedade. E o governo federal, no dia 8 de abril, ele baixou uma medida provisória. Eu quero aqui atualizar a medida provisória número, tá aqui, 948, de 8 de abril de 2020. Essa medida provisória dispõe sobre o cancelamento de serviços, de reservas e de eventos dos setores de turismo e cultura em razão de estado de calamidade pública, reconhecido pelo decreto número 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública e importância internacional decorrente do coronavírus. Gente, o que acontece? No direito, nós temos o Código Civil e nós temos o Código de Defesa do Consumidor. Esses dois institutos, eles garantem a qualquer cidadão o seu direito a receber de volta ou receber em restituição tudo aquilo que em alguma situação o fornecedor, o prestador de serviço, tenha lesado o seu direito. Então você, por exemplo, comprou uma passagem aérea e tem uma previsão de viagem agora para o dia 25 de abril, sei lá, dia 30 de abril. Então você tem essa previsão e é cancelado. Se nós não tivéssemos na pandemia, você automaticamente, pelo Código de Defesa do Consumidor, teria aí várias possibilidades de, junto à Justiça, buscar a reparação do seu direito imediatamente. É isso que diz o Código Civil e diz o Código de Defesa do Consumidor. Ocorre que, nesse atual momento, e baseado nessa medida provisória, houve uma flexibilidade para que a Justiça não obrigue mais esse fornecedor a fazer essa restituição de imediato, de pronto, até em virtude de algo que não está sendo controlado nem pelas empresas, nem pelo consumidor, e nem pelas pessoas, nem pelo cidadão, e nem por nós advogados, que geralmente é quem ingressamos com essas ações para poder pleitear o direito do cidadão. Então, o Benito e Thaís, nós temos agora essa situação de flexibilidade. E o judiciário agora vai passar a agir com outro olhar. Então, aquela rigidez, aquele rigor que tinha em relação a garantir o direito do cidadão, vai ter que passar por uma nova adaptação jurídica. Porque tudo que está ocorrendo não é culpa de quem está cometendo as lesões a direito. Por exemplo, o empresário está parado, está há um mês ou mais sem estar funcionando e está tendo obrigações, tem imposto, tem o fisco, tem pagamento de empresário, tem pagamento de benefícios previdenciários, etc. Muitas situações, muitas obrigações, e não está produzindo. E muitas das vezes, principalmente o empresário pequeno, ele não tem prédio próprio, ele é alugado, está vencendo o aluguel, e ele não trabalhou, ele não teve condição de pagar. E o dono do prédio tem todo o direito de ir buscar na justiça, receber esse dinheiro. Tem todo o direito, segundo a lei. Só que vai esbarrar numa situação agora de que a culpa dele não ter pago o aluguel não foi dele, foi do coronavírus, foi do Covid-19, porque ficou parado, não produziu, não vendeu, não teve como pagar esse aluguel, e aí vai ter que abrir
uma flexibilidade que está fora de todo o contexto jurídico. Então, a situação que nós estamos vivendo agora vai trazer inovações dentro do contexto judicial, porque se já no Código Civil no Código de Processo Civil de 2015 já houve todo um incentivo à conciliação, à negociação, então você ingressa com uma ação civil contra alguém, o Código estabeleceu uma possibilidade obrigatória de se chamar uma audiência de conciliação para tentar resolver essa problemática sem precisar o juiz dar a sua decisão, né, dar a sua canetada. E aí, de repente, as partes ali conversando se entendem e conseguem colocar fim à demanda sem passar pelo crivo do juiz numa audiência de instrução probatória. E agora, com a pandemia do Covid-19, nos obriga, nós advogados, os juízes, né, o judiciário em geral, obriga a tomar outras atitudes em relação a isso, a ter uma flexibilidade também. Não sei como se vai fazer isso, porque se de um lado tem alguém cobrando, do outro tem alguém que também não contribuiu com o prejuízo do outro. O prejuízo adveio em virtude do Covid-19, ou seja, da paralisação geral, da quarentena, em virtude do isolamento social. Então, nós vamos passar agora por uma nova adaptação legal. E, segundo a medida provisória 948, que o presidente Jair Bolsonaro expediu agora, só exemplificando para você que está nos assistindo, as empresas de turismo, por exemplo, o cantor, aquele cantor que viria cantar aqui no estado de Rondônia, nesse período de abril, foi cancelados os shows, porque não pode ter aglomerações. Ele não está obrigado, as empresas que venderam esse ingresso, a fazer a restituição imediata, desde que marque novo horário, novo prazo após a pandemia. Então, se fosse uma situação que não tivesse o Covid-19, se o serviço não foi prestado, nós chamamos em direito de viciado, então ele teria que devolver e estava também sujeito a pagar um dano moral por não ter realizado o serviço. Então, esse é um exemplo de como está a situação. Então, provavelmente, pelo menos em 12 meses, segundo a medida provisória aqui, os prestadores de serviços, os fornecedores, eles estão protegidos em não fazer a restituição imediata de uma prestação de serviço em virtude aí do Covid-19. Por outro lado, o cidadão, o consumidor, ele vai ter que suportar esse ônus que em tempos que não tem coronavírus, não suportaria. Então, essa é uma situação jurídica nova para todos nós, que vai ocorrer a partir do momento em que cessar, e é o que nós pedimos a Deus, que cesse logo essa questão aí do Covid-19. Outra situação, Benito, que está ocorrendo em relação à CLT, que é a questão da empregabilidade. Houve, nos últimos 3 anos, uma reforma trabalhista, onde flexibilizou-se ao máximo a negociação do empregado com o empregador. Então, muitos direitos trabalhistas que eram a todo custo protegidos e irrenunciáveis, passaram a ser renunciáveis. Então, o trabalhador tem o direito, mas se ele falar, em nome de um acordo com o meu patrão, aí eu vendo também o lado dele, eu vou renunciar a esse direito. Então, a reforma trabalhista passou por isso e flexibiliza hoje o empresário. Agora, imagine você, empregado, já estava difícil a sua situação, porque a lei agora dá o direito do patrão impor as regras, né? Dizendo assim, num linguajar mais popular, seria isso. Então, você é empregado e você é empregador. Então, o empregador fala, minha situação é essa, essa e essa. Eu lhe consigo manter no emprego, mas desde que você trabalhe assim, receba isso. E aí o empregado vai verificar, mesmo abrindo mão de alguns direitos. Agora, com o advento da pandemia, nós não sabemos, Benito e Thaís, após tudo isso passar, como vai ficar? Porque, com certeza, muitas empresas já estão
sentindo um impacto de prejuízo muito alto. Não vão conseguir manter essas pessoas trabalhando. E aí é que reside o problema. Se nós já tínhamos um caos social terrível, uma desigualdade social alarmante, então a tendência agora é piorar. E no contexto jurídico, vai se abrir ainda mais flexibilidades para que as empresas e o empregador negociem aí com o seu funcionário. Então, é preocupante a situação pós-Covid-19. Tá, eu vou chamar o intervalo comercial, no próximo bloco a gente conclui, tá bom, querido? Perfeito. Jogo rápido, vamos lá. Outro cá. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213 0163. O que eu procurei? Tecnologia avançada. Método personalizado. Profissionais com credibilidade. Hospital de Olhos Veloso, o maior centro oftalmológico da região. Há mais de 3 décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes. Diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso. Vamos lá, estamos de volta. Thaís, faça seus comentários. Eu queria fazer comentário. Na verdade, já vou até te devolver a palavra, apenas te perguntando, visto a todo esse cenário, né, futuro, o que a gente pode esperar nessas próximas semanas aí, diante o encaminhamento positivo, vamos dizer assim, para esses próximos dias? Olha, Thaís, eu sei que o tempo é corrido, a gente tinha muita coisa para falar, mas vamos resumindo por aqui. Não é fácil a situação em que nós estamos vivendo e, inclusive, muito crítica, né? Porque envolve saúde, risco de morte, etc. Por outro lado, o país está parado. O estado de Rondônia está parado. Porto Velho está parado. Todo mundo está ansioso para que volte à normalidade. Mas se por um lado está ansioso que volte à normalidade, abre comércio, volte a produzir, por outro lado há a preocupação das autoridades de saúde de nessa ansiedade, que é justa, é uma ansiedade justa, para pelo menos impedir que isso agrave mais ainda os prejuízos, a questão da saúde. O que a gente deve esperar da agora para frente é o bom senso da população e de todos, né, os cidadãos, empresários, empregadores, as pessoas responsáveis pela manutenção da nossa economia, servidor público, judiciário. Então, o que precisamos agora, nesse momento, é termos uma solidariedade mútua, tanto de quem está na ponta da cadeia, que é a pessoa pobre, simples e que necessita, e que muita gente aqui em Porto Velho tive conhecimento, que já tem em torno de 30 mil pessoas passando fome, literalmente, nesse momento. Agora, imagine daqui mais uns dias.
Então, não vai ser um cenário bom que nós vamos encontrar, mas nós temos que nos refazer das cinzas diante de toda essa guerra que não foi provocada por nenhum de nós, foi provocada aí por uma doença, por um vírus que se iniciou lá na China, fez uma devassa no mundo inteiro e chegou ao Brasil. Então, nós vamos ter que criarmos mecanismos de readaptação em todo o contexto. No contexto jurídico, é o que nós dissemos. Precisamos agora buscar novas formas de tratar o processo, e essas novas formas não estão estabelecidas em lei, que é a flexibilidade. Professor, muito obrigado aqui pela sua presença. Quero aqui agradecer mais uma vez a sua disponibilidade. Correto. E torcer que isso seja só uma raspadinha de garganta mesmo. Tá certo. Porque se for mais que isso, tu me lascou, né? Mas estamos juntos. Amiga para essas coisas. Hein? Mas eu espero que estejamos fora os dois. Tá aí, se despeça dele. Mais uma vez, cunhado, obrigada aqui pela sua presença, pela aula, por essa visão jurídica, mas na linguagem que podemos entender, né? Mais clara, mais de uma forma que a gente possa aprender também. E a vocês de casa, até o próximo programa. Saúde para você, tá bom, meu querido? Muito obrigado. Obrigado você que nos prestigiou. E tenho certeza que nós temos um Deus maravilhoso, um grande arquiteto do universo, que com certeza nos guarda e nos protege. E é isso que nós estamos fazendo. Estou orando para você também, que está nos assistindo, em minhas orações, lembrando todos os nossos irmãos, seja aqui em Porto Velho, em Rondônia, no Brasil inteiro e no mundo. Esse é um momento de orações e busca ao nosso grande Deus, Criador de todo esse universo. Cunhado, obrigado. Meu irmão, muito obrigado. Estamos juntos nessa batalha para vencer esse Covid-19. Com certeza. Por hoje é só, pessoal. Que o grande arquiteto do universo continue descobrindo a todos, com sua luz, sua vida, seu amor, e eu te encontro aqui com certeza num próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.